Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Bem, com as recentes mudanças na aposentadoria, cresceram as dúvidas na população em relação ao tema. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós estamos recebendo hoje o gerente executivo do INSS de João Pessoa, o senhor José Antônio Coelho Cavalcante. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Duas gerências temos na Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. João Pessoa, qual o limite dela? A gerência João Pessoa, Gilson, ela é composta de 82 municípios e se nós fôssemos territorialmente dividir, nós diríamos que chegaríamos até Esperança. Os demais municípios ficam a cargo da gerência de Campina Grande, podendo chegar até Cajazeiras, fazendo divisa com o Rio Grande do Norte e Ceará. Uhum. Aqui são 82 na sua gerência? 82 municípios e nós temos 20 agências. 20 agências, 20 agências espalhadas em vários municípios maiores. Muita gente quer se aposentar aí por tempo de serviço e às vezes até por invalidez ou outras formas. A gente percebeu que nos últimos anos teve sim alguma mudança no sistema de aposentadoria, enfim. O que mudou de lá para cá, nos últimos 5 anos? O ponto de partida para as reformas da Previdência Social, nós podemos dizer que é o dia 15 de dezembro de 1988, com a edição, com a chegada da Emenda 20. Foi justamente esta emenda constitucional que inseriu a idade mínima na aposentadoria, transformou o tempo de serviço em tempo de contribuição, né, alterou a aposentadoria do professor, o professor universitário, a partir da Emenda 20, ele entra na regra geral e só ficou com redução de 5 anos o professor da educação infantil, do ensino médio e fundamental e médio. Também a Emenda 20, ela consagrou e respeitou todos os direitos adquiridos. De dezembro de 98 até dezembro de 2003, nós tivemos aí a vigência da Emenda 20. Em 31 de dezembro de 2003, surge então, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2004, a Emenda Constitucional 41. E essa Emenda Constitucional foi que alterou, na verdade, o cálculo da aposentadoria, que foi regulado depois pela Lei 9.876 de 99. Ainda na história das mudanças na Previdência Social, se encontra em junho de 2005, a Emenda 47. E essa Emenda 47 ela teve uma importância muito grande para o servidor público, porque permite que o servidor se aposente, né, com a atual remuneração dele. Tem um cálculo, mas é a última remuneração que serve de base para a aposentação dele. No regime geral de Previdência Social, podemos dizer assim, na Previdência do trabalhador da iniciativa privada, que a gente sempre consegue fazer uma conexão com o INSS, as mudanças não foram tão assim bruscas. A mudança real que houve foi na forma de calcular a aposentadoria. Eu acredito que todos se lembrem que até 99 se calculava a aposentadoria, né, com a média dos últimos 36 últimos meses. E até as pessoas brincavam e diziam, quando eu estiver 3 anos de minha aposentadoria, eu vou pagar mais para que a minha aposentadoria fosse maior. Engano. Desde 1999 isso caiu. Hoje é uma média aritmética, onde para o homem os 7 menores anos de contribuição ficam fora, faz-se a média do restante, que são os maiores para não prejudicar, e a mulher, né, os últimos 6 anos de menor contribuição ficam fora, e esses 6 anos podem estar em qualquer lugar, né, do tempo, durante os 30 anos, e se faz a média dos 80% maiores. Por que isso? Porque a lei veio corrigir uma coisa muito importante, e havia a possibilidade de você, no final da sua vida contributiva, estar ganhando menos. O Brasil hoje está bem, graças a Deus, mas há algum tempo nós tínhamos uma rotatividade de mão de obra muito grande. As pessoas saíam muito dos empregos, as pessoas perdiam o emprego. Geralmente, quem já está com mais de 50 anos tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. E aí você ficaria com base, não é,
para o cálculo da sua aposentadoria aqueles 3 últimos anos, que nem sempre eram aqueles 3 últimos anos que você ganhou bem. Exato. Lá atrás você tinha sido um gerente de banco, você era proprietário de um comércio, você tinha desenvolvido uma atividade autônoma que lhe rendia bem, e aí no final da sua vida contributiva, né, quando você já estava chegando perto dos 35, homem, e a mulher perto de 30 anos, você ficava com um salário reduzido. O que é que acontecia? Toda aquela contribuição maior que você deu para o sistema, ela ficariam fora. E você seria aposentado com aqueles 36 últimos salários de contribuição, que não significariam muito em relação aos 35 ou aos 30 anos da mulher que ela havia contribuído. A lei nova, ela trouxe essa forma de calcular mais amena e que é de melhor, vamos dizer assim, ajuda mais a aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada. E quem é um super trabalhador tem aí 2, 3 empregos. E aí esse cálculo como é que fica? Depende. Se o super trabalhador ele tem empregos, trabalhos, atividades, todos vinculados ao INSS, ele é segurado obrigatório do INSS, ele vai ter apenas uma aposentadoria. Escolhe o melhor. Não. Veja, ele trabalha de manhã em um local, 4 horas. À tarde ele trabalha no outro local, 4 horas. De noite ele dá aula, 4 horas. Quer dizer, ele tem 3 contratos de trabalho sem que a lei trabalhista impeça. Não é? Uhum. Há compatibilidade de horário, ele tem profissão definida e tudo mais. Mas ele recolhe para uma fonte única. Sempre INSS. Recolhe para o INSS de manhã, recolhe para o INSS tarde e recolhe para o INSS à noite. Então a soma daqueles salários dele é que vai dar o valor da aposentadoria dele. Não é? E aí, Gilson, tem uma coisa muito importante. A Previdência Social só enxerga o trabalhador do ponto de vista de remuneração até R$ 3.916,20. Acima disso, não incide contribuição. Se você ganha 10 mil, a Previdência vai só te enxergar até 3.916. É aquilo que você vai receber no futuro e é também sobre aquilo que você vai contribuir. Agora, se é um professor que durante a manhã trabalha na iniciativa privada, não é? E à noite ele é servidor da universidade, ou como acontece diferente, acontece sempre que de manhã e de tarde ele está na universidade, ele não é retido, ele não tem de educação exclusiva, e à noite ele é professor universitário. No meu caso, trabalho no INSS de dia e à noite eu sou professor universitário, não há nenhum impedimento, não é? Aí nesse caso eu terei 2 aposentadorias, porque eu estou contribuindo para regimes diferentes, não é? Mas quando eu contribuo para regime próprio, certo? Aquele regime único, eu não tenho 2 aposentadorias, só posso ter uma. É por isso que eu fiz a pergunta, que tem ainda muita gente com essa dúvida, né? Achando que vai ganhar, se aposentar juntando os 2 salários, né? Mas não é. Não. Se essa pessoa observar, a contribuição previdenciária não incide sobre os 2. Exato. Vai incidir até o limite de 3.916. Se somando os 2 não ultrapassa 3.916, vai incidir sobre os 2. Mas se ele ganha 4 mil já num e ganha 3 no outro, o de 4 mil já naquele limite máximo de contribuição se operou e aqueles outros 3 mil estão fora, né? Aí onde a gente diz que existem as previdências privadas complementares para isso. Quem ganha mais de 3.900, a gente sugere que procure uma previdência complementar. Ou, quando dá aposentação, vai ficar com 3.900 e vai ter uma queda brusca de renda, né? Naquele momento que você mais precisa, que é quando a idade está avançada, quando você vai se aposentar. Eu já vi muita gente reclamando, inclusive na imprensa. Olha, aquele senador se aposentou, vai ganhar muito bem, uma aposentadoria gorda, aquele deputado e tal. Quer dizer que não é por aí, né? Não. O IPC já foi extinto. O Instituto de Previdência dos Congressistas já foi extinto há muito tempo. Hoje existe o Instituto Nacional de Seguridade Social do Congresso Nacional, dos congressistas, incluindo as 2 casas, o Senado e a Câmara Federal. E aí, graças a Deus, alguém acordou e colocou na legislação como se trabalhador comum fosse. É 30 anos de mandato para a mulher e 35 anos de mandato para o homem. E quem se aposenta como autônomo, por exemplo, como é que ele vai contribuir? Ele pode, já no finalzinho, dar uma subida de preço na contribuição para ter uma aposentadoria boa, gorda?
salutar? Pode. Nós vamos cair naquele primeiro assunto. Em 99, saiu uma lei nova, aquela que eu já citei, a 9876, 9.876, que ela mudou a forma do cálculo de aposentadoria. O autônomo, ele tem essa faculdade. Ele pode contribuir no mês sobre o mínimo e pode contribuir no outro mês sobre o máximo. A continha é a seguinte: os 7 anos de menor nível de contribuição, ou seja, de salário de contribuição declarado, eles ficam fora. E nós vamos fazer o cálculo, tá, dos 28 anos, que corresponde a 80%, onde houve a maior arrecadação por parte da Previdência, ou seja, no momento em que ele contribuiu mais durante 28 anos. Então ele pode fazer esse jogo, mas ele não pode passar de 7 anos contribuindo no mínimo. A partir do 7º ano de contribuição mínima, vai afetar sim a aposentadoria dele. O autônomo contribui e de repente ele passa uma fase, 1 ano, 6 meses sem contribuir devido a problemas. Ele volta a contribuir. Ele vai perder aquele espaço de tempo ou ele vai ter que juntar os anos com os outros e recomeçar a contagem? Dar prosseguimento no caso. Certo. Existe uma teoria que diz o seguinte: o contribuinte individual, o autônomo, ele nunca perde a qualidade de segurado. Nesse caso ele vai estar devedor. O que a gente orienta é que as pessoas que contribuem por conta própria, o contribuinte individual, ele não deixe que isso aconteça. No momento em que ele para a atividade, por algum problema que ele tenha, ou falta de caixa para pagar, ou arrumou emprego, ou viajou, ou foi para o interior, qualquer que seja o motivo na vida dele, que ele parou de contribuir, ele deve se dirigir a uma das agências e ir lá pedir a baixa de sua inscrição, para não ficar devedor. No dia que ele puder retomar essas contribuições, ele vai, se inscreve novamente, pede a reativação daquela senha ou se inscreve, e aí o que é que vai acontecer? Ele volta normalmente a contribuir, tá? Se ele arrumou emprego, ele também deve pedir a baixa daquela inscrição dele. Agora, tem uma coisa bem interessante. O decreto regulador dessas leis previdenciárias, que são duas, a 8.212 e a 8.213, é bem interessante isso mesmo. Ele permite que o trabalhador a qualquer tempo reconheça a sua atividade. Então, se aquele autônomo que trabalhou de 2005 a 2010, parou em 2010, não é? E hoje ele voltou a contribuir, tem 2 anos em atraso, no futuro ele pode pedir, tá certo? Para quê? Para que a própria Previdência reconheça aqueles 2 anos e ele em forma de indenização quanto esse tempo para a sua aposentadoria. Como fica caro? A gente orienta sempre que parou a atividade de autônomo, dê baixa na inscrição. Voltou para a atividade de autônomo, reative sua inscrição ou faça uma nova inscrição. O indivíduo, ele contribui como autônomo durante 15 anos. Ele passa no concurso e vai ganhar um dinheiro, né? Bom, gordo. E como é que vai ficar esse cálculo? Bom, a resposta para essa pergunta, que é também muito interessante, você encontra a fundamentação legal para a resposta no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. O parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição, ele criou um instituto chamado Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição. Na verdade, esse instituto vem desde 1960, com a Lei Orgânica da Previdência Social. Mas ele foi bem reconhecido e bem estruturado na Constituição de 88. Ora, se eu trabalhei 10, 15 anos como autônomo, sou advogado, passo no concurso juiz, eu vou pedir uma certidão de tempo de contribuição ao INSS e vou levar esses 10, 15 anos para o meu novo trabalho como estatutário, como juiz de carreira no Tribunal de Justiça. Não perde nada. Quando o tribunal aposentar aquele juiz no futuro, vai, então, por um sistema chamado compensação previdenciária, solicitar aqueles 10 anos de contribuição, aqueles de 15 anos de contribuição, para que o regime estadual que vai pagar a aposentadoria do juiz possa ter um equilíbrio financeiro. Ou então o sistema iria pagar uma aposentadoria com base em 15 anos, mas de contribuição só 25. Ele ficaria assim. É preciso que ele equilibre financeiramente para que durante o tempo futuro do aposentado
e a pensão que ele vai instituir, se tem a caixa para pagar. Quem mais se aposenta por tempo de serviço aqui no estado? O senhor tem esses dados? Quem mais se aposenta? Homem ou mulher? Se homem ou mulher, homem. Homem, né? E autônomo? Tá, o autônomo ele já entrou aí nessa. Já entra nessa contagem. Aí são os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais autônomos, né? O segurado especial, que é o agricultor, e o próprio empregado rural, né? Aquele que tem a carteirinha assinada, mas na área rural. Quais os tipos de invalidez? Qual o tipo de invalidez que o cidadão pode se aposentar? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela se divide, quanto à natureza, em duas espécies, né? Ela pode ser uma aposentadoria por invalidez comum ou previdenciária e pode ser uma aposentadoria por invalidez acidentária. Ela pode ser oriunda de acidente e pode ser oriunda de uma doença, de uma patologia crônica grave, invalidante, mas que não tenha como fato gerador um acidente. Existem essas duas espécies. Por exemplo, sem um dedo, ele pode se aposentar? Depende do reflexo que vai ter na profissão dele a falta de um de seus dedos, não é? De suas mãos. Mas geralmente não. Geralmente essa pessoa que perde um dedo, que perde 2 dedos das mãos, de uma mão ou das 2 mãos, o que é que vai acontecer? Ele ainda tem uma coisa que a gente chama de capacidade residual, não é? Eu posso perder parte da minha capacidade laborativa. E assim sendo, a gente faz um paralelo com a lei que obriga as empresas, todos nós sabemos, a manter no seu quadro um pequeno índice, um pequeno percentual de pessoa portadora de necessidade especial, não é isso? Aquela pessoa portadora de necessidade especial, ela não tem 100% da sua capacidade laborativa, como eu e você. Mas ela tem capacidade laborativa, capacidade de trabalho suficiente para desenvolver uma atividade. Nesses casos, Gilson, quando a pessoa perde um membro superior, inferior, parte dele, por força de um acidente, a Previdência Social tem a seguinte visão: está incapaz para a sua atividade normal? Sim, mas pode ainda desenvolver uma atividade diferente daquela que ele tinha e que lhe garanta a subsistência de seus dependentes, seus familiares? Sim, vamos fazer uma readaptação profissional. Vamos treinar aquele homem, aquela mulher para a nova profissão. Se a pergunta é negativa em todos os pontos, não tem capacidade laborativa e não tem como ser readaptado para outra função que venha lhe garantir a subsistência de sua família, aí a Previdência Social não tem outro caminho a não ser aposentar. Ou seja, existe, por exemplo, o policial militar. Ele usa muito o dedinho, né, para usar o revólver, né? Então ele perde esse dedinho aqui. Nesse caso, vai ter condições de reabilitá-lo em outra profissão dentro do quartel? Ou como é que vai ser? Desculpe a minha ignorância, viu? Não. Também não é uma área que eu tenha 100% de domínio, porque a regulação é bem material, complexa, né? Eu suponho a lei, né, que regula a aposentação dos militares, ela é diferenciada, né? Cada estado tem sua legislação e tem uma legislação nacional. O entendimento que eu tenho é que o policial militar, isso é um entendimento meu, que seja estadual, federal ou distrital, ele não tem como ser readaptado para outra função. Ou ele é policial ou ele não é policial. Ou ele está 100% para a sua atividade, ou ele tem condição de combater a criminalidade, ele tem condição de defender a sociedade, ou ele tem que ser, não é, afastado, ou seja, ele tem que ir para a reserva. Talvez não seja esse o entendimento de muita gente. Ele pode, claro, ficar na atividade que chama na atividade meio. Ele pode trabalhar no departamento pessoal, ele pode trabalhar no almoxarifado, né? Ele pode trabalhar noutras atividades dentro do quartel. Mas ele, com certeza, ele não vai mais participar de operações de rua. Mas o brasileiro já gosta de se aposentar, né? Eu tenho uma ideia muito diferente do que das interpretações que tem aí fora. Eu acho que a Previdência brasileira é uma das melhores do mundo. É uma Previdência que é uma das que mais tem, vamos dizer assim, prestações, ou seja, benefícios para atender a população. Em outros países você não vê tanta proteção social.
desculpa, a nossa Seguridade Social, ela é quase que perfeita. Você tem a saúde, você tem a previdência, você tem a assistência social, isso dentro de um grande sistema. E o brasileiro hoje ele está demorando muito a se aposentar. Ele não está se aposentando rápido. Ele mesmo não tem essa ideia de aposentar-se e ir para a inatividade com baixa idade. Até porque a legislação hoje existente, Gilson, quem se aposenta cedo fica com aposentadoria mínima, incapaz até esse valor de prover a sua subsistência. Então a própria legislação brasileira, ela não é muito aberta a esse tipo de correria, vou me aposentar cedo. Não. Hoje nós temos a idade de 65 anos para o homem, de 60 anos para a mulher, na iniciativa privada no INSS, e temos a idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher no serviço público. E quem sai antes dessas idades, só com o tempo de contribuição, sofre a incidência do fator previdenciário na área privada, que é o INSS, e sofre uma redução como servidor público de 5% em cima da sua aposentadoria, reduzindo a sua aposentadoria, se é servidor público, por cada ano não cumprido, para 60 o homem e para 55 a mulher. Não está havendo uma grande correria de aposentadoria, não. Não, né? Então, o sistema de aposentadoria brasileira, ela foi criada aqui mesmo no Brasil ou ela tem modelo de outras nações? O nosso modelo ele foi copiado do modelo alemão. Esse nosso modelo é um modelo que ele nasceu, é um modelo por repartição simples, que transfere renda entre gerações. Se você observar, o aposentado de hoje já pagou ontem, e nós que somos da ativa hoje, você enquanto comunicador e o servidor público, nós estamos pagando, não é para amanhã recebermos. Né? Nós estamos pagando uma população antiga, que já bancou durante 35 anos homem e 30 mulher. E quando nós estivermos aposentados, vamos supor, essa força de trabalho nova que está chegando ao mercado é quem vai bancar nossas aposentadorias. Isso é um sistema que a gente chama por repartição simples, né? O que transfere renda de geração para geração. E esse primeiro sistema de seguro social, por repartição simples, ele tem o seu nascedouro, né, em 1883 na Alemanha, né? Que foi um chanceler alemão chamado Otto von Bismarck, que quem primeiro pensou esse sistema, né? Onde participa o Estado, que é a União, onde participam os trabalhadores e também as empresas. Do seu ponto de vista, com sua experiência, se o governo federal não remanejasse verbas de outros setores, de outros segmentos, para o atendimento médico hospitalar da população brasileira, o INSS daria vencimento para bancar tudo isso? Não, o INSS sozinho não. Hoje não existe uma ação isolada. O artigo 194 da Constituição não permite que o INSS trabalhe sozinho, porque o INSS é parte, né, da Seguridade Social. E a Seguridade hoje ela é composta, como eu disse a você, de 3 ações: saúde, previdência e assistência social. E foi bom demais você me interrogar a esse respeito, porque é comum as pessoas pensarem que o sistema de seguridade brasileiro ele é falido, e é um engano, não é? A Previdência Social, sim. A Previdência Social, ela tem déficit operacional. Ela paga mais do que arrecada, isso é fato, e é publicado pelo próprio Ministério da Previdência todos os meses. Mas o sistema de seguridade, que é um só, ele é muito profícuo, ele é superavitário. As receitas que vão para a saúde, ou seja, o orçamento da saúde, somado ao orçamento da Previdência, somado ao orçamento da assistência social, se você ao final do exercício, em 30 de dezembro, que é o calendário do exercício normal, você somar a despesa da saúde, a despesa da Previdência, a despesa da assistência social, você vai ver que sobra orçamento, que sobra dotação orçamentária. Então o sistema não corre nenhum risco, o sistema é por demais sólido, fiquem todos tranquilos, a Previdência nunca vai deixar de cumprir os seus compromissos. A gente pode ver essa contribuição, quer seja autônomo, quer seja pessoas concursadas, pode ver tipo um investimento para o futuro? É uma proteção social, é um tipo de proteção social para o futuro. Né? Previdência vem de prevento, de prevenção. Eu vou me prevenir para quando eu não puder trabalhar, vou me prevenir para quando eu vier a falecer, vou me prevenir para quando eu me acidentar,
vou me prevenir para quando eu me invalidar, eu ter a minha fonte de renda segura para, né, sobreviver. Por isso que se diz que a Previdência Social é a seguradora do trabalhador brasileiro. Essa pergunta que sempre se faz, esse tipo de correlação, é porque na Previdência Privada, os planos de Previdência Privada, eles permitem uma coisa chamada resgate. Ou seja, Gilson, Zé Antônio, no momento em que não desejarem mais manter com aquele fundo de pensão privado uma relação jurídica ativa, contratual, eu posso ir lá e destratar. Eu posso chegar e dizer, não quero mais, você vai me resgatar, você vai me devolver aquilo que eu capitalizei, corrigido e tudo mais. Isso é possível. O que não é possível é esta ação junto ao INSS. O INSS, por ser de repartição simples, não é por capitalização, o INSS não devolve dinheiro. O INSS faz aquilo que você me perguntou. Entrega uma certidão para ele averbar esse tempo ou na universidade, ou no Tribunal de Justiça, ou, vamos supor, na Receita Federal, em qualquer órgão público que ele passar, que ele fizer o concurso. Então, num eu posso receber em dinheiro, que não é o INSS. No outro, o INSS, eu não posso receber aquilo que eu investi, que eu capitalizei. Mas eu posso receber uma autorização em papel e levar esse tempo para outro lugar, onde eu vou me aposentar no futuro e que lá cheguei por concurso público. O cidadão, ele nunca contribuiu e por idade ele se aposenta, porque o governo federal vai ficar responsável por aquela aposentadoria. Quando a pessoa aposentada que falece, esse valor que ficou aí, que ele contribuiu e não pôde usufruir dessa sua poupança, fica exatamente para aquela outra pessoa que não foi. Hoje tem um modo compensatório, é isso que acontece? Veja. Entendeu, né? Entendi. No sistema previdenciário brasileiro, que abriga aí os trabalhadores da iniciativa privada, o regime geral de previdência social, que tem uma autarquia federal que operacionaliza, chamada INSS, não existe aposentadoria que não tenha contribuição. No INSS ninguém se aposenta se não houver contribuído antes. Esse entendimento que vai até a sociedade de forma equivocada é em relação ao agricultor, aquele cidadão que trabalha com sua esposa, com seus filhos, em regime de economia familiar. Realmente, aquele ali, ele não faz a sua contribuição. Por quê? Quem compra o arroz, quem compra o algodão, quem compra a mandioca, quem compra o abacaxi, o milho produzido por ele, este que é chamado adquirente pela lei, é que tem o dever de fazer essa contribuição em nome dele. E é por isso que os agricultores, ao dar entrada numa aposentadoria no INSS, eles não vão, comprovar contribuição como eu, você e os demais que estão aqui no estudo. Não. Ele vai comprovar tempo de agricultura, tempo de exercício na agricultura. No entanto, é preciso deixar claro que essa obrigação fica por conta de quem comprou o seu produto. Tá certo? Agora, quando ele falece, que seja um agricultor, que seja um trabalhador urbano qualquer, ele institui uma pensão para os seus dependentes, né? Também não pode ser resgatado. Tem que receber mês a mês, até a extinção, ou seja, a morte do último pensionista. Interessante. Recentemente o governo federal, ele aprovou aí uma lei que obriga as empresas a apresentarem os seus recolhimentos, né? Recolhimentos esses dos funcionários. Como é que está sendo isso no dia a dia para vocês, na gerência? Veja bem, essa lei aí é a lei 12.692, não é isso? Essa lei, ela é nova, é bem novinha, e a própria lei diz que a regulação, como isso vai acontecer, ainda vai sair por decreto. Agora, foi uma modificação instituída em 2 artigos da lei de custeio, porque a Previdência tem 2 leis básicas. A lei de custeio, de onde vem o dinheiro, de onde vem a arrecadação, que é a lei 8.212 do ano de 91. E a segunda lei, que é a lei de benefício, que são normas de concessão de benefício mensal, que é a lei 8.213 de 91. A alteração por essa lei nova, ela operou-se ou se deu na lei de custeio, os artigos 32 e 80. E aí, a partir de agora, os trabalhadores poderão receber da empresa, através de sua entidade sindical, toda a informação
ou as informações referentes às suas contribuições. Não é? A empresa está obrigada mensalmente a prestar este esclarecimento ao seu trabalhador, dizendo, olha, eu descontei a sua contribuição e a recolhi ao INSS. Né? Recolhi o que é devido à Previdência Social. E isso, Gilson, para evitar a prática de um crime muito comum, o chamado crime de apropriação indébita. Não é previsto no artigo 168-A do Código Penal, que impõe uma pena de reclusão e multa. O que é que pode acontecer? Eu não estou dizendo aqui quem faz isso ou quem deixa de fazer, não é a minha, vamos dizer assim, intenção aqui. Mas algumas empresas e alguns municípios, não só da Paraíba, do Brasil inteiro, descontam dos seus trabalhadores e não recolhem em nome dele. Quer dizer, se apoderam, se apropriam de valores daquele trabalhador. Porque esta ação, ela é tão danosa que aquele que desconta e fica para si, não é, sequer onera os cofres da própria empresa ou do próprio município. Quer dizer, não tem justificativa de se descontar uma contribuição de um trabalhador, que seja no campo privado, que seja no campo do serviço público, e não ter o trabalho sequer de emitir uma guia e depositar em nome dele. Na minha opinião, isso era um crime que deveria ser muito, vamos dizer assim, escolhido pelo Ministério Público, ele ser muito visado pelo Ministério Público, que é o defensor de nós todos, da sociedade, e trabalhar com afinco. Porque quando a empresa não pode pagar, quando o município não pode pagar, tem um problema de caixa, tudo bem. Isso não caracteriza crime. Não é? Não pode por uma questão de caixa, uma questão de solvência. Agora, você descontar de uma pessoa, não é? E não recolher aquilo que ela tem direito, eu acho que isso aí é má fé, não tem como sair disso aí não. Eu acho que se deveria, Ministério Público Estadual e Federal, os dois, deveriam desenvolver ações mais profícuas para evitar isso, para evitar que aquela pessoa jurídica ou aquele município que desconta do trabalhador e não recolhe o que é dele, trabalhador, em nome dele, trabalhador, sofra as penas, as sanções impostas pelo Código Penal. Os senhores têm como fazer essa varredura e encontrar uma empresa ou uma prefeitura que pratica esse tipo de delito? Até 2007, o INSS tinha essa prerrogativa. Mas, em 2007, foi publicada uma lei, a Lei 11.457, que retirou de dentro do INSS a Secretaria da Receita Previdenciária para a Receita Federal. Então, esta atividade hoje de fiscalização, arrecadação, cobrança e normatização, tá, das contribuições previdenciárias e tributos federais está por conta da Receita Federal. A Receita Federal, sim, tem condição de fazer isso. Acho que seria uma entrevista muito profícua para você trazer aqui o delegado da Receita Federal, para ele dizer até se tem operações nesse sentido, que eu acredito que tenha. É para isso que existe a auditoria fiscal no nosso país. Eu acredito que vocês dariam uma contribuição muito grande, não é, à sociedade, trazendo o delegado da Receita aqui, para que ele diga como está trabalhando a Receita em relação às apropriações de débitos, que eu acho que eu vou repetir, e espero que ninguém fique com raiva de mim por isso, verdade. Mas eu acho um crime vamos dizer assim, muito grave, muito sério, porque você retira de quem já trabalha, de quem já ganha pouco, e leva para ele um complicador lá na frente junto ao INSS, que na hora que ele vai se aposentar, o INSS vai dizer, aqui não tem contribuição. Mas, doutor, aqui o meu contra-cheque, mas aqui não está. O PIS também fazia muito isso, o PIS fazia, com FGTS, tudo, verdade, não é? E aí o que fazer? Aquele homem que trabalhou 30 anos e 10 anos, 12 da vida dele, não tem lá no INSS. O que fazer? É uma situação que tem solução, mas é de difícil solução. E uma boa sugestão aí para a gente chamar o delegado federal, né? Da Receita Federal? O delegado da Receita Federal, né? Porque eu não posso falar sobre esse assunto porque está fora da minha área. E o gestor que pratica esse tipo de absurdo, né? Deveria ser considerado um ficha suja. Eu vim para a cadeia mesmo. É verdade. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer Parabéns meu. pelo trabalho lá no INSS. Então, mais sucesso, ordens. viu? Muito obrigado. Ok. E a você também, muito obrigado. Até a próxima.